Pessoal, então continuando a nossa aula, né? Então mais exemplos de gráfico de funções e suas inversas, né? Aqui eu já expliquei, aqui então nós temos a linha vermelha mais forte, que é o gráfico da função y é igual a x elevado a 1/3, ou raiz cúbica de x, e a mais fraca, que é o gráfico da sua função inversa, né? Que é y igual a x elevado ao cubo, né? Aqui nós temos mais um exemplo, né? O gráfico, a linha mais forte é y igual a 1/3 de x ao quadrado mais 2, e o mais fraco é y igual a raiz quadrada de 3x menos 1. Vamos ver se realmente a função dá certo, né? Vamos colocar valor aqui para x, vamos ver um valor exato que vai dar raiz quadrada exata, deixa eu ver... 5, aqui não vai ser difícil, né? 5, 4, 3 vezes 4, 12, não. 3, seria zero, né? Opa, não. Zero não, porque ainda está fora do limite. Aqui tem que ser seria, vamos colocar 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Então, quando meu x vale 3, meu y vale 1. Então, se y vale 1, vamos colocar 1 no lugar do x aqui. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 3, 1 ao quadrado, 1. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Tá certinho. Então, quando meu x aqui vale 1, meu x vale 1, meu y vale 1. Então, tanto é que eles coincidiram, né? 3 vezes 1, 3, 3 menos 2, 1, raiz quadrada de 1 é 1, então quando meu x vale 1, meu y também vale 1. A mesma coisa aqui, quando meu x vale 1, meu y também vale 1. 1 ao quadrado, 1, 1 mais 2, 3, 3 dividido por 3, 1, então y é igual a 1. Tá? Então, AB é igual a BA. Funções trigonométricas inversas. As 6 funções trigonométricas básicas não têm inversas, pois seus gráficos se repetem periodicamente e, portanto, não passam no teste da reta horizontal. Para evitar esse problema, restringimos os domínios das funções trigonométricas para obter funções injetoras e depois definir as funções trigonométricas inversas como as inversas dessas restrições. A parte superior dos gráficos seguinte, agora, mostra como impor essas restrições a seno de x, cosseno de x, tangente de x e secante de x. A parte inferior mostra o gráfico correspondente às funções inversas arco seno de x, arco cosseno de x, arco tangente de x e arco secante de x. Ou seja, qual é a função inversa de seno de x? Arco seno de x. Qual é a função inversa de cosseno de x? Arco cosseno de x. Qual a função inversa de tangente de x? Arco tangente de x. Qual a função inversa de secante de x? Arco secante de x. Que também pode ser denotado por, ao invés de eu falar que a função inversa de seno de x é arco seno de x, eu posso falar que seno é menos 1 de x. Tá? Função inversa de seno de x. Ou cosseno é menos 1 de x, tangente é menos 1 de x e secante é menos 1 de x, e assim sucessivamente. Então aqui nós temos o primeiro gráfico, né? Então a função é y igual a seno de x. Aí, para eu encontrar a inversa de y igual a seno de x, eu restringi meu domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Meu domínio vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Nesse intervalo, a minha função é injetora e sobrejetora. Portanto, ela é bijetora e ela é uma função inversa. Correto? Então, porque a condição para uma função ser inversa é que ela seja bijetora. Então, qual é a função inversa de y igual a seno de x? Aqui, ó, arco seno de x. Então, esse é o gráfico da função inversa de seno de x. A mesma coisa aqui, ó, y igual a cosseno de x. Agora eu restringi meu domínio de π indo de 0 de x indo de 0 até π. Então, nesse intervalo, a minha função é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. E qual é a inversa dela? Aqui está a inversa dela, é arco cosseno de x. Mais exemplos, né? Y igual a tangente de x. Né? Aqui, para a função ser bijetora, nós restringimos o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? Nesse intervalo aqui, a função ó, ela é bijetora. E qual é a função inversa dela? É arco tangente, está aqui. Ó. Essa é a função inversa da função tangente. E aqui nós restringimos o valor de x para x variando de 0 até π.
né? Então aqui ela continua até para mais infinito, e aqui ela vai até para menos infinito. Então nesse intervalo, essa função, o gráfico dessa função é sobre a ejetora. Qual é o gráfico da função inversa da secante de x? Arco secante de x, esse é o gráfico dela. Basta inverter os valores de x e y, né? Identidades para funções trigonométricas inversas. Tá? Então, arco seno de x mais arco cosseno de x é igual a π sobre 2. Identidades são tabelas, né? E tabelas nós temos que decorar. Cosseno do arco seno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Seno de arco cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tangente de arco seno de x é a mesma coisa que x sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Secante de arco tangente de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. E seno de arco secante de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x, x sendo maior ou igual a 1. Funções logarítmas. Teorema: se b é maior que 0 e b é diferente de 1, então b elevado a x e log de x na base b são funções inversas. Tá? Então, a função logarítmica é inversa do exponencial. Né? Então, aqui eu tenho a reta y igual a x, né? E nós podemos ver que a função y igual a b elevado a x é a imagem espelhada da função y igual a log de x na base b. Exercício. Encontre o domínio e a imagem de y igual a meio elevado a x. Lá, domínio. Quais são os valores que eu posso colocar no lugar do x? Domínio sempre são os valores de x. Para eu encontrar o domínio de uma função, para eu descobrir, já falei, domínio são os valores que eu posso dar para x, é mais fácil encontrar os valores que eu não posso dar para x. Né? Aqui, e para encontrar os valores que eu não posso dar para x, eu tenho que fazer duas perguntinhas. A primeira, tem fração? Tem. Aqui no caso tem uma fração. Mas na fração, no denominador tem x? Não. Não tem x no denominador. Então, essa fração para mim não vai alterar no meu domínio. Segunda perguntinha. Tem raiz com índice par? Não. Não tem raiz com índice par. Então, se não acontece essas duas situações, nenhuma das duas, se acontecesse uma das duas, eu teria que fazer outra análise. Então, se não acontece nenhuma dessas duas situações, então o domínio da minha função é real, ou seja, eu posso dar qualquer valor para x. Né? Vamos botar no valor positivo. 10. Tem meio elevado a 10? Tem. Meio elevado a 10 é 1 sobre 2 elevado a décima. E vai embora. Posso colocar 1 bilhão? Posso. Meio elevado a 1 bilhão é 1 sobre 2 elevado a 1 bilhão. Pronto. Posso colocar valor negativo? Posso. Posso colocar menos 10? Pode. Meio elevado a menos 10 é igual a 2 elevado a décima. Né? Inverte a função e continua. Posso colocar zero? Posso. Meio elevado a zero é real. Agora vamos ver a imagem. O que é a imagem? A imagem são os valores de y. Quais são os valores de y aqui? Veja bem, tem algum valor que eu posso colocar no lugar do x que esse resultado vai ser positivo? Não tem. Né? Se eu colocar valor positivo, o y vai ser muito pequenininho. Né? Quanto maior o valor de x, né? 1000 vai ser 1 sobre 2 elevado a 1000, que vai dar um número bem próximo de zero. Então, quanto maior o valor de x, mais próximo de zero vai dar, mas nunca vai chegar no zero nem vai ficar negativo. E se eu colocar valores muito pequenos para x, por exemplo, negativo, vamos colocar a menos 10. Quanto que é meio elevado a menos 10? É 2 elevado a décima. Né? Meio, se inverte a fração e faz a potência normal. 1 sobre 2, inverte 1 sobre 2 é 2 sobre 1, então fica 2 elevado a décima, que é um número grande. Se eu colocar aqui menos 1 milhão, vai ficar 2 elevado a 1 milhão. Ou seja, quanto menor o valor de x aqui, maior é o resultado do y. Então, qual que é o valor da imagem? Ou seja, quais são os valores possíveis para y? Nós já vimos que não tem valor negativo, não é impossível, e não tem zero. Né? Então, é R asterisco mais. Aqui nós temos, então, o domínio da função é R, né? A imagem é R asterisco mais. E aqui nós terminamos nossa aula 3.